Beleza, galera? Hoje eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Beleza, galera? Hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Está no livro de Mateus, no capítulo 6, o versículo 33, que diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Beleza? Essa palavra nos faz refletir a nossa busca, né? Ela diz que todas as coisas, algumas versões dizem todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente sabe que na nossa vida ela tem várias coisas que nós queremos, várias coisas que nós queremos fazer, várias coisas que nós queremos possuir, vários sonhos que a gente quer realizar. Nossa vida é feita de muitas coisas, mas a palavra de Deus diz: buscar em primeiro o reino dos céus. Então eu quero falar um pouquinho sobre essa busca de primeiro o reino dos céus. Para nós vivermos uma vida em integralidade, viver uma vida íntegra, nós devemos então buscar primeiro o reino dos céus, né? Nós devemos viver uma busca, de uma maneira que nós venhamos a buscar primeiro o reino. E o que seria viver primeiro e buscar primeiro o reino de Deus? Buscar a sua vontade, buscar a obedecer a palavra, buscar ter intimidade com Ele, buscar a justiça dele, como diz aqui, buscar o reino. No capítulo 6 de Mateus, diz que nós devemos buscar primeiro o reino e as outras coisas, ou essas coisas, nos serão acrescentadas. Algumas versões dizem, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para que nós possamos acrescentar na nossa vida as demais coisas, ou estas coisas, como diz essa versão do texto que eu li com vocês, nós devemos buscar a vida na integralidade. E o que seria buscar? Agora passa o picoizeiro e... O que seria viver uma vida na integralidade? Seria buscar o reino. Devemos viver buscando o reino de Deus. O reino é alcançado pelo esforço. Não existe viver uma vida cristã, não existe viver para Deus sem se esforçar. Não existe como viver uma vida cristã sem se esforçar. Não tem como viver uma vida cristã, meu querido, só esperando as coisas acontecerem. Eu vou esperar. É como algumas pessoas falam assim: coloquei tal coisa na mão de Deus. Mas colocou na mão de Deus e não orou nenhuma vez, não fez nada com relação àquilo, só estou lá só esperando. Fica só esperando, vou esperar, a hora que Deus resolver, está resolvido. Isso não é colocar na mão de Deus, né? Colocar na mão de Deus é: Senhor, eu apresento essa causa para o Senhor, e orar a respeito dela, e jejuar a respeito dela, e buscar aquilo, e buscar uma resposta. Então, o reino é alcançado pelo esforço. Então, aqui diz que busquem primeiro o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, como viver isso? Como viver desta maneira, a integralidade da vida? Então seria, para nós sermos chamados de servos bons, e servo bom e fiel, nós deveríamos buscar então, em primeiro, o reino. E como é buscar em primeiro o reino e a sua justiça? É viver em santidade. É buscar intensamente. O tempo todo você está buscando agradar o Senhor, o tempo todo você está buscando intimidade com Ele, o tempo todo você está buscando algo para você crescer. Não para as pessoas verem, mas para você ter uma intimidade com Deus. E é importante isso, porque isso nos faz crescer, né? É buscar em amor, é amar as pessoas, né? Eu não estou dizendo que tudo isso aqui seja muito fácil. Se fosse fácil, você já nascia e já tinha. Mas não é assim. Buscar então com intencionalidade é buscar com amor, é buscar com intenção, com propósito disso, é ter gratidão pelo Senhor, pelas coisas que Deus já fez na sua vida, pelas outras coisas que Deus faz, né? É buscar com tudo que você tem. Só que eu quero lembrar você aqui e comentar uma coisa que eu acho interessante com relação a esse texto. Você já parou para pensar que lá naquele episódio, em Ezequiel 48, que ele fala que ele estava caminhando, saiu uma água do templo, ele estava caminhando, e aí foi medindo, e aquela água foi tendo outras dimensões. A busca da gente, a intenção da gente é como aquela água, muitas vezes. Ela vem na nossa vida em 3 níveis, eu quero falar rapidamente com você. Esse vídeo não vai ser um vídeo longo, né? Esse vídeo vai ser um vídeo
relativamente curto. A nossa busca, muitas vezes, ela está em 3 níveis. Como diz lá o profeta Ezequiel, a primeira medida da água dava nos tornozelos. Muitas vezes a nossa busca, ela está uma busca muito rasa, nos tornozelos, muito rasa. Sabe, aquilo que você, eu vou na igreja, beleza, tá? Eu me esforcei, eu vou na igreja, entrei dentro do meu carro, parei na porta da igreja. Isso é um esforço. Eu fui à igreja, eu leio alguns versículos da Bíblia, né? Sou influenciado pelas aparências muitas vezes, ainda sinto o vento ou qualquer coisa assim pode me levar, mas eu sou de Deus, né? Eu vou lá, eu ouço uma palavra, eu me sinto animado, tá, né? Às vezes eu dou uma vacilada, ainda acredito em algum horóscopo ou alguma coisa assim, qualquer outra coisa. Então assim, quando você está nos tornozelos, ainda você ouve outras coisas que não sejam só a palavra de Deus e não só os conselhos e não só os profetas e não só o que Deus quer falar. Às vezes acontece isso. Então, às vezes você ainda está nesse nível ainda, né? E o profeta lá em Ezequiel diz que chega uma hora que as águas dão nos joelhos. O que acontece? Quando a nossa busca ela chega nesse ponto, a busca é um pouquinho mais intensa, né? Quando já então ela já produz em mim algo diferente. Quando eu já leio aquela palavra, ela já produz algo que me faz arrepender, que eu consigo perceber aquilo na Bíblia, o Senhor me tocando, que eu já começo a ver não só que aquela palavra ela seria para o meu irmão, ela seria para isso, mas ela serve para mim, ela é para mim, ela faz sentido para mim, a busca é para mim, já não é mais para outros, né? Quando eu já começo a fazer algum jejum sem que ninguém tenha me convocado. Sabe aquelas situações que às vezes acontecem na igreja? Vamos ter um jejum. Todo mundo que participa de alguma igreja, que frequenta, é um frequentador de alguma igreja, né, que serve em alguma igreja, sabe que em alguns períodos, aniversário da igreja, ou campanhas, propósitos, as pessoas fazem jejum, isso é comum. Mas quando você começa a estar nos joelhos, a sua busca, a sua intenção, a sua intencionalidade, algumas coisas já te movem. Eu já sinto aquela vontade, algum despertar para fazer algo, sem que ninguém estivesse me mandando fazer, sem que a igreja estivesse fazendo, sabe? Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Você passa a buscar por você, porque você sente vontade daquilo, e você quer desenvolver em você algo diferente, né? Você já começa a reconhecer na palavra aquilo que vai te tocando, você começa a perceber em algumas coisas, situações da vida, o agir de Deus, você está aprofundando, né? Quando acontece alguma situação que por alguma aventura, por alguma coisa você errou, você vacilou, você não se sente bem, o Espírito Santo toca em você e fala, poxa, mas você errou naquilo, você poderia ter feito de maneira diferente, e você vai lá e conserta. Sabe, querido, isso começa a mostrar que a nossa caminhada ela está se aprofundando, né? A nossa essência de Deus, ela tá nos tocando, porque ela já aumentou um pouco mais, né? E a gente vai nos reconhecendo, aprendendo um pouco mais da palavra, né? A gente vai começando a ter um pouco mais de intencionalidade. E aí nós chegamos finalmente no que o profeta disse lá, que a água chegou na cintura, né? E algumas versões falam que chegou nos lombos, que ele foi caminhando, e ali o profeta começa a ver que aí o rio era muito grande e ele teria que nadar. Então o que isso quer dizer? É quando a nossa busca chega a um nível aonde tudo faz sentido. Tem uma música da banda Resgate que diz que ele vê o Senhor em todas as coisas. E é muito legal você passar a perceber o Senhor em todas as coisas, em perceber o agir de Deus em todas as coisas na sua vida, né? Um dia eu estava conversando com uma pessoa e ele falou bem assim, tinha uma moto e essa moto estragou, e a moto era um xodó da pessoa, e ele cuidava muito bem daquele bem, né? Aquela moto, e a moto estragou, sabe? Do nada, estragou, simplesmente parou. E aí eu cheguei lá para ajudar, para ver o que tinha acontecido, e ele falou, cara, não sei o que aconteceu, a moto simplesmente parou. Aí a gente conversou um pouco, porque isso é coisa da vida, e de repente ele fala bem assim, e ó que tem um temor de Deus, mas ainda não literalmente serve a Deus. Mas falou uma palavra muito sábia, e aí eu vejo o agir de Deus aí. Falou bem assim para mim, ela estragou, simplesmente parou.
mas pode ser que Deus esteja me livrando de alguma coisa lá na frente. Consigo ver o agir de Deus aí. Você entende? Quando nossa busca ela chega nesse ponto de a gente perceber o agir de Deus em todas as coisas, o que alguém me falou, aquilo me toca e fala, é a presença do Senhor. Você já passou por isso? De repente você ver nas pequenas coisas e poder ser tocado pelo Senhor. Então o Senhor te chama nessa noite. Buscar primeiro o reino é buscar com intenção. É buscar a Ele e querer crescer e querer ter uma intenção de estar com Ele. Quando nós chegamos nesse ponto das águas tocar os nossos lombos, tocar a nossa cintura, querido, que o profeta fala que ali ele tinha que nadar e não tinha mais como, o rio era muito grande. É você ser tocado pelo Senhor em pequenas coisas, em grandes coisas, em ver o agir de Deus em tudo que você faz e perceber que Ele está em todos os lugares. Então buscar o reino, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, ou todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. É você querer viver uma vida de verdade. Um cristianismo puro e simples, onde nós buscamos a presença do Senhor, onde nós simplesmente queremos estar junto com Ele. Sabe aquela música que dizia bem assim, que é uma situação de pai e filho, que a criança queria apenas recostar no seu peito, ouvir as batidas do seu coração, ouvir o arrastar dos chinelos na casa. Existe uma canção que diz assim, eu lembro de quem é essa canção, mas que mostra um relacionamento de pai e filho. Será que você tem buscado uma vida de relacionamento literalmente com o Senhor, com intencionalidade, buscar o reino de Deus? E as outras coisas vão ser acrescentadas, e as demais coisas, e estas coisas vos serão acrescentadas. Busque o Senhor com tudo que você tem. Busque o Senhor com a intenção de buscá-lo de verdade, de realmente querer ter um relacionamento com Ele, querido. Aonde foi que nós caminhamos e nós nos perdemos? Parece que muitas vezes hoje as pessoas elas querem buscar a Deus, servir a Deus por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode proporcionar. O Senhor Ele pode dar carro, Ele pode dar casa, e Ele dá, e eu creio que dá, sim, Ele pode gerar grandes coisas nas nossas vidas. O Senhor Ele dá saúde, o Senhor Ele dá sabedoria, o Senhor tem poder para tudo. Mas aqui a palavra nos adverte: buscai primeiro o reino, para que as coisas sejam acrescentadas na nossa vida. E buscar uma vida cristã com intencionalidade, com integridade, é buscar o reino dos céus por aquilo que Ele é. Buscar o Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode nos dar. É querê-lo, é desejá-lo, estar perto dEle, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Guarde essa palavra no seu coração. Amém? Não se esqueça, se inscreva no canal. E parece algo comum, que todo mundo fala, né? Se inscreva no canal, deixe o seu like. Mas literalmente é isso, querido. Para que esse canal possa crescer, para que esse instrumento possa chegar na vida de mais outras pessoas, eu preciso que o seu like, a sua inscrição esteja aí. E sem contar que é totalmente de graça. É mesmo, é? Então, que essa palavra abençoe você e que você possa me abençoar o canal, eu e a palavra, né, com o seu like e com a sua inscrição no canal, que assim nós vamos poder chegar a mais pessoas, chegar a outros lugares. Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Valeu!